Foi aprovada na CCJ da Câmara a PEC 32 de 2015, que reduz a maioridade penal para 16 anos. Né? Essa é uma demanda que muita gente considera extremamente importante no Brasil. Existe um grande número de jovens entre 16 e 18 anos que acaba cometendo crimes associados a quadrilhas e coisa e tal. Na verdade, muita gente no PCC e no Comando Vermelho prefere, né, chamar esses jovens de 16 a 18 anos justamente porque eles são inimputáveis, né? Caso eles sejam pegos cometendo crime, a pena é menor, é no máximo de 3 anos, e não é cadeia, é a tal da pena privativa de liberdade, né, socioeducativa, não sei o que lá. É uma cadeia também, tá? Não é muito diferente de cadeia, não. Só é num instituto diferente, coisa e tal. Enfim, esse pessoal de 16 a 18 anos, isso acaba incentivando esse pessoal a entrar para essas organizações criminosas exatamente para aproveitar esse período da vida em que eles são inimputáveis de acordo com a lei, né? E a verdade é que garotos de 16 anos já têm uma consciência muito clara do que é a vida e geralmente quando aos 16 anos a pessoa já é ruim, ela vai ser ruim a vida toda mesmo, é muito difícil mudar isso depois, né? Então, essa é a situação. Essa PEC há muito tempo que o pessoal tinha proposto ela, só que havia esse obstáculo, porque muitas pessoas entendem que ela seria uma cláusula pétrea da Constituição, porque seria um direito adquirido, um direito... Né, lembra, a Constituição brasileira ela tem a definição de que você não pode suprimir direitos da Constituição. E havia um entendimento que isso seria um desses casos, né? O menor de 18 anos teria esse direito. Só que isso não é bem um direito, isso é política pública de segurança pública. Ninguém tem o direito de cometer crimes, né? Então, em idade nenhuma. Então, ou seja, isso aqui é meramente uma mudança na política pública de segurança, não é um direito ou supressão de direito da Constituição. Vamos entender como é que foi a aprovação aqui, porque foi impressionante, tá? Até a esquerda votou a favor da redução da maioridade penal. Agora, também é importante lembrar que falta um caminho longo para essa PEC, tá? Ela tem que ser votada em comissão especial, ainda tem que ser votada no plenário. Muito provavelmente isso não vai acontecer em breve, vai acontecer em algum momento do futuro. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Liberta Subidel, o ex-vice-primeiro-ministro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Comissão da Câmara aprova a redução da maioridade penal para 16 anos de idade. A PEC recebeu 44 votos favoráveis e 18 contrários. Ganhou de lavada na CCJ, né? Aqui, ó, a aprovação do parecer favorável do relator deputado Coronel Assis, do PL do Mato Grosso, ocorreu após mais de 2 horas de intenso debate. Para o relator, a medida justificável é juridicamente viável, porque não viola as chamadas cláusulas pétreas da Constituição nem tratados internacionais. A verdade é que muitos países já têm a maioridade penal em 16 anos, tá? Reduzir mais de 16 anos pode ser complicado em algumas situações aí por questões de tratados internacionais, tá? E tem outras coisas também que eu prefiro mais o modelo como é na Inglaterra ou em outros países. Aqui nos Estados Unidos tem isso também. Que não tem muito esse negócio, do ponto de vista penal, o juiz que decide se a pessoa vai ser julgada como criança ou como adulto, tá? E dependendo do crime que foi cometido, se for um crime cruel, um crime hediondo e coisa e tal, não, isso aqui é coisa de adulto, então você vai ser julgado como adulto, né? Mas aqui no Brasil, enfim, a situação é essa, né? Tem o conceito muito forte de maioridade penal, né? De um limite rígido a partir do qual você é imputável penalmente, né? E, bom, vamos ver o que tem aqui, né? Aqui, ó, foram 44 votos a favor, 18 contra, tirando o PT e o PSOL, que votaram contra a redução da maioridade penal, porque é lógico, isso prejudica os nossos criminosos, né? Que usam essas crianças para cometer crimes, né? E no final das contas aqui, ó, vamos prender um adolescente de 16 anos que roubou o celular e carteira e colocar numa cela junto com um traficante faccionado, assassino e coisa e tal. Com certeza ele vai sair ressocializado. Essa é uma das críticas que o pessoal faz. Ah, porque, né, vai botar na cadeia junto com os outros e não sei o que lá. E a verdade é a seguinte, a maior parte desses garotos de 16, 17 anos já são ligados a facções, né? Justamente por isso que você tem um incentivo dos dois lados, né? Hoje em dia você já tem essa separação nos presídios. As pessoas que não são ligadas em nenhuma facção, elas ficam em celas separadas, ficam em regiões separadas do presídio em relação aos faccionados, exatamente para evitar isso, qualquer que seja a idade.
A gente não quer que ninguém, nem o cara que cometeu crime aos 40 anos, que ele vá para a cadeia e fique do lado dos faccionados, porque realmente ele pode acabar entrando para uma facção, né? Enfim, tem um monte de coisa aqui que o pessoal está colocando. É lógico que a esquerda não gosta disso, mas até o pessoal do centro, até alguns partidos de esquerda, tirando o PT e o PSOL, até alguns partidos de esquerda votaram a favor disso daqui, né? Tá aqui a comemoração do pessoal, é uma conquista muito grande. Há muito tempo que o pessoal da direita queria avançar com essa PEC e nunca conseguiu, né? Bom, vamos dar uma olhada na PEC aqui. O pessoal coloca aqui a tramitação dela, tá desde 2015 esse negócio, e até então não conseguia avançar porque tinha esse impedimento da cláusula pétrea. Desculpa, o Gonzaga Patriota é o autor original da matéria, tá? Quem é o relator agora que alterou foi o Coronel Assis do PL do Mato Grosso, tá? E, bom, o que acontece? Essa proposta era isso daqui, olha só, essa aqui era a PL 32 de 2015, tá? Essa proposta de emenda à Constituição da nova redação inciso 1, coisa tal, um monte de coisa, para incluir a plena maioridade penal e civil a partir dos 16 anos de idade. O que é maioridade civil? Maioridade civil significa que você pode ser processado, tá? Civilmente, tá? Por danos morais e coisa e tal, a partir dos 16 anos de idade também. E além disso, você pode assinar contratos, né? Hoje em dia, um menor de 18 anos não pode assinar um contrato diretamente, tem que assinar com o tutor dele, o pai ou a mãe tem que assinar junto lá o contrato de quem tem menos de 18 anos de idade, né? A ideia disso é que você, quando menor de idade, você ainda não tem uma noção muito boa para saber se você pode assinar um contrato ou não e coisa e tal. E a verdade que eu vejo é que a maior parte das pessoas, mesmo com 30, 40 anos de idade, não tem maturidade para saber se deve ou não assinar contrato. Haja vista tanta gente jogando no tigrinho por aí, né? Mas a verdade é que, no final das contas, existe essa proteção hoje. Você não pode assinar um contrato com menos de 18 anos. Então, a proposta era reduzir a maioridade civil e penal. E aí, aqui, ó, o artigo 2º falava também sobre mudar a redação aqui. Sim, a maioridade eleitoral também, você podia, seria obrigado a votar a partir dos 16 anos de idade, né? Hoje em dia, o voto é facultativo para quem tem 16 e 17 anos de idade, só a partir dos 18 anos de idade é que você passa a ser obrigatório você votar, né? Esse negócio de obrigação de votar, vocês sabem, na prática não faz diferença nenhuma, né? O pessoal coloca assim, mas cancela o seu título. Cancela o seu título se você ficar 3 eleições sem votar. Aí você vai na sua zona eleitoral e fala assim, olha só, eu fiquei sem votar, eu queria consertar a coisa. Eles vão lá, emitem a guiazinha para você pagar, reemitem o seu título e pronto, fica tudo por isso mesmo e não faz diferença, né? Na prática, é R$3 a multa por cada eleição que você não pagou, eles te dão uma continha lá que você tem que pagar, quantos reais você tem que pagar no banco, é ridículo de resolver esse problema. Então não é bem obrigatório votar no Brasil, né? Bom, então eles mudavam também aqui questão de idade para votar, para ser candidato para presidente, vice-presidente. Olha o Nicolas aí, o Nicolas entrava bem nisso daqui, mas enfim, mas não mudou, isso aqui tudo caiu depois, tá? E só o artigo 3º que fala efetivamente sobre a maioridade penal, né? E o artigo 4º também falava que revogava a linha C do inciso 1, sei lá o que, também era referente à questão de maioridade civil, tá? Então o que aconteceu? Essa aqui era a proposta original, ia reduzir a maioridade penal e civil. Que fez a relatoria, ele teve 2 coisas importantes que ele colocou aqui. A primeira coisa, uma longa dissertação para explicar porque isso não é direito, né? A inimputabilidade penal não é direito. Por quê? Lembra que a Constituição brasileira impede você reduzir direitos, não pode ter PEC para reduzir direito. Então ele tem que explicar isso daqui, porque justamente esse é um dos argumentos que a esquerda vai usar quando essa PEC for aprovada, para tentar propor a inconstitucionalidade da PEC, né? Mas além disso, ele propõe também que seja removida a parte do direito civil, por 2 motivos. Primeiro, porque é menos importante. E segundo, porque causa efeitos mais complicados do que da maioridade penal, né? Tem outras esferas de complicação aí no direito civil, então ele decidiu aqui que vai retirar essa parte. Aí ele propôs 2 emendas saneadoras, tá? Então tá aqui, ó, emenda saneadora número 1. Retire-se o artigo 1, 2 e 4 da proposta de emenda à Constituição 32 de 2015. Então, ou seja, desse daqui, ó, dessa parte aqui, ó, artigo 1º, artigo 2º e o artigo 4º ficam retirados. Fica só esse artigo 3º aqui, que na verdade vai ser renomeado para artigo 1º, né? Que muda o artigo 228 da Constituição, né? E veja, o que é o artigo 228 da Constituição? Está aqui, ó.
Artigo 228 da Constituição. São plenamente inimputáveis os menores de 18 anos de idade sujeitos às normas da legislação especial. Então, ou seja, a norma da legislação especial é o ECA, tá? É aquela questão das medidas socioeducativas, que também não deixa de ser uma prisão, mas é uma prisão menor e coisa e tal, né? Então, esses aqui são os menores de 18 anos, né? E, então, isso muda para ficar, como está aqui na proposta, artigo 228. A maioridade é atingida aos 16 anos de idade, a partir da qual a pessoa é considerada plenamente imputável. Aí, essa é outra parte aqui, ó, e capaz de exercer plenamente todos os atos da vida civil. Isso aqui também foi retirado. É emenda saneadora número 2 aqui, ó. Suprima-se a expressão e capaz de exercer plenamente todos os atos da vida civil do artigo 3º e artigo 1º após a renumeração da proposta emenda à Constituição 32 de 2015. Então, ou seja, o que ficou nisso aqui? Essa PEC era grande, tinha um monte de coisa, ela vai ficar pequenininha, vai ficar só o artigo 3º e a redação aqui é: a maioridade é atingida aos 16 anos de idade, a idade a partir da qual a pessoa é considerada plenamente, penalmente imputável, e ponto final. Acabou, né? Ou seja, a pessoa passa a ser tratada como qualquer adulto, né? Isso não quer dizer que ela necessariamente vá para a célula junto com o faccionado e não sei o que lá. Isso é uma idiotice, não tem sentido nenhum. Não é isso que está dizendo aqui. Isso já é separado hoje no sistema penal brasileiro, já há essa separação hoje. Então, eu acho que é uma medida positiva no final das contas. Eu, sinceramente, eu não gosto desse tipo de medida de aumentar a pena ou piorar a pena, porque, vocês sabem, né? Isso tudo acaba sendo uma maneira de mascarar a ineficiência da polícia. Se a polícia fosse eficiente, se ela corresse atrás mesmo de prender as pessoas, só com a medida socioeducativa lá já impedia a maior parte dos crimes e coisa e tal, né? Então, sinceramente, não sei se vai fazer tanta diferença em termos de resultado final isso daqui. Mas eu entendo que realmente está um absurdo, é um anseio da população brasileira, a insegurança é muito grande, então há um anseio para que isso seja verdadeiro. Então tá ótimo, né? Aqui a Folha explica aqui as propostas de redução da maioridade penal aprovada, essa que foi aprovada, simplesmente baixa a maioridade penal para 16 anos de idade, né? Existiam duas outras propostas aqui, ó. Eu gosto dessa PEC aqui do Capitão Alden, tá? Que abre exceção à maioridade penal para punir quem cometeu crimes hediondos e com maus tratos e crueldade extrema contra pessoas, animais e não sei o que lá. Na verdade, não precisa nem listar os tipos de crimes específicos, né? Podia usar os crimes hediondos, já tem uma lista lá, inclusive inclui negócio de drogas e coisa e tal. Agora, melhor ainda é a PEC 9 da Júlia Zanata, tá? Achei melhor ainda. Por quê? Ela reduz para 16 anos a maioridade e ainda propõe a punição de adolescentes entre 12 e 16 anos que cometam crimes hediondos, ou seja, crimes com violência ou grave ameaça contra a vida, né? Na verdade, o ideal seria botar crimes hediondos de maneira geral, porque no final das contas, se você tem tráfico de drogas, já é crime hediondo, né? Enfim, crimes com muita violência e coisa e tal. Então, enfim, eu gosto da PEC da Zanata, mas não foram essas que foram aprovadas, tá? Que foi aprovada foi aquela que simplesmente reduz a maioridade para 16 anos, né? Eu acho que é uma coisa positiva no final das contas. É lógico, tem muita gente criticando, né? Não se pode pegar uma criança e botar num presídio, diz o deputado esquerdista, e ninguém está propondo isso. A ideia é que a criança fique em lugares separados mesmo dentro do presídio. Já é assim hoje, as pessoas que não são faccionadas já são separadas dos faccionados e coisa e tal. Então também são divididos por idade e coisa e tal. O Flávio Bolsonaro defendeu a redução da maioridade penal, então ele é a favor dessa redução. Ele diz que jovens de 14 anos já sabem o que estão fazendo, ou seja, já seria uma coisa positiva isso daí. É verdade que, como eu falei, essa PEC só reduz para 16 anos, mas é o primeiro passo. Né? Já estamos avançando nessa matéria, já com algum atraso, mas estamos avançando. Então acho que é uma coisa positiva, uma vitória aí do povo brasileiro na CCJ da Câmara. Infelizmente, a gente ainda tem um longo caminho pela frente, né? Mas é até positivo, tá? Porque a verdade é a seguinte, se isso fosse aprovado agora, com o STF que a gente tem, esse STF de agora iria decretar isso inconstitucional, você pode ter certeza. Ah, mas o cara aqui entendeu que não é um direito, não sei o que lá. Mas, meu amigo, esse pessoal do jeito que tem, o STF diz que tá, ele definiria que é um direito e pronto, acabou, então ia gerar um problema muito maior isso daí. Mas eu imagino que a partir do ano que vem, com o Flávio Bolsonaro entrando, a gente fazendo uns 2 ou 3 impeachment lá do STF, a gente já pode fazer uma medida dessa, a coisa já vai caminhar melhor, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.